Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende junto sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. E hoje a gente está estudando sobre o sinal da aliança. E algumas perguntas que a gente vai tentar responder são as seguintes: qual é a origem do sábado? Quais evidências provam que o sábado existia antes do Sinai? E o que torna o sábado um sinal da aliança tão apropriado? O que você acha, João? Então, você vê como é que é interessante a coisa, porque a gente vem falando de sinais já desde o começo do trimestre, né? O sinal da aliança de Noé foi o arco-íris, o sinal da aliança de Abraão foi a circuncisão. E agora, o sinal da aliança com Moisés é o sábado, né? Que é o mandamento, inclusive, né? Eu mesmo fui conhecer o sábado quando eu já tinha 28 anos, eu não era nem religioso, e tinha um colega meu de trabalho, Pitu, que ele era adventista, ele guardava o sábado, né? E a gente trabalhava com TI, né? Que é uma área estressante, tem que trabalhar muito de fim de semana, e ele não trabalhava no sábado. E eu lembro que eu falava, rapaz, mas por que ele pode não trabalhar no sábado e eu tenho que trabalhar, né? Então eu nunca entendi isso aí, né? Então quando eu vinha conhecer a Bíblia e os 10 mandamentos, fez muito sentido para mim, né? Que isso é um mandamento, então é algo que você tem que fazer. Mas a lição, ela nos coloca algo um pouco interessante, né? Algo para pensar. Será que isso aconteceu ali no Êxodo ou já era algo que aconteceu antes, né? Então, o sábado já existia antes do Sinai, porque foi quando na criação Deus criou em 6 dias e o que ele fez no 7º dia? Ele descansou. Mas o interessante notar que ele, em Gênesis, ele não fala no sábado ele descansou, ele fala no 7º dia. Mas a palavra que ele usa, né, do hebraico, tem não sei se a pronúncia vai estar toda errada, né? Tem o Shabá e tem o Shabá, sei lá, que tem uma variação ali de letra. É tipo sabatiou, né? Deus sabatiou, não é? Isso. Exatamente. Então, mas tudo leva a crer que o sábado é esse 7º dia. Então, e Deus santificou esse 7º dia antes da criação. Durante a criação, antes do Sinai. É por isso que fala aqui, né, Pitor? Agora que eu estou vendo, Êxodo 20, 11 diz assim, né? No 10 diz assim, mas o 7º dia é o dedicado ao Senhor. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, e etc. Falando para você lembrar do sábado. E a justificativa que se dá para isso é o quê? Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e tudo que nele há, mas no 7º dia descansou. Quer dizer, está falando uma ligação direta, realmente, como você disse, né? À semana da criação. Sim, outra coisa também que muitas pessoas referenciam o sábado como o antigo sábado judaico. E né, nisso dá a entender de repente, o sábado era só do povo israelita ou só do povo hebreu, e que foi daí feito depois que o povo de Israel se formou. Mas em Marcos 2,27 diz o seguinte: Jesus declarou que o sábado foi feito por causa do homem. Não disse por causa dos israelitas, ou por causa do judeu, ou qualquer outra nação daquela época, os amorreus, os filisteus, qualquer um desse povo. Não foi. Foi feito por causa do homem. Então, que sugere que é para todos nós, e não só para um determinado grupo. Agora, Pito, o sinal de Noé, né? Porque a aliança é algo importante. A aliança é um contrato entre Deus, um Deus que é amoroso, que é previsível, que não vai abandonar o homem. E o homem que, a gente sabe, né? Vai abandonar agora ou semana que vem, né? Então, os sinais são coisas importantes para marcar as alianças, né? Por exemplo, a arca de Noé, a história da arca de Noé. Teve o que depois disso? Um arco-íris, para Deus mostrando, nunca mais eu farei isso. Né? Então era para eles olharem para o céu e ter a certeza de que Deus não iria causar aquela coisa novamente, né? A circuncisão era um sinal de que Abraão estava se reconsagrando e tirando uma parte dele, entendeu? Como se estivesse nascendo de novo, né? Agora, qual que é a importância? Por que o sábado é o sinal colocado como mandamento e como aliança do povo hebreu que foi livrado da tirania do faraó? Qual que é a importância disso aí? A importância do sábado é porque era um sinal que diferenciava o povo de todas as outras nações, né? Como se fosse um marco, e um marco muito forte, igual na sua experiência, João, e você viu que o teu amigo tinha alguma coisa diferente. Eu nasci na igreja adventista, então o sábado para mim sempre, eu nunca tive essa experiência de olhar para alguém e falar, ele tem algo diferente, mas eu já tenho a experiência das pessoas olharem para mim
e perguntarem, mas por que você não faz isso? Mas por que não aquilo? Daí eu explico, por causa do sábado, a observância do pôr do sol ao pôr do sol. E para o povo era semelhante a isso. Era um marco que diferenciava eles de todas as nações. E não só como um marco, mas porque também Deus fez como um mandamento. Ele não simplesmente falou, olha, esse aqui é o seu sinal para servir como um símbolo para as outras nações, mas era também um sinal para o próprio povo, para eles poderem observar, descansar e honrar Deus, que é o que... E é interessantíssimo o que você está falando, Pitu, porque vamos imaginar, né, quando Deus falando para Adão e Eva, né, num contexto ali de Jardim do Éden, um ambiente puro, né, a presença de Deus era algo completamente ali natural para eles, né. Esse conhecimento do sábado continuou sendo passando de geração para geração, não é? Mas a partir de que o mundo começou a se afastar cada vez mais de Deus, tivemos o dilúvio, tivemos a família de Abraão. Quer dizer, quando chegou lá em Moisés, na turma do Egito, já tinham milhões de israelitas, já estavam há 400 anos lá. E eles já estavam escravizados, completamente afastados do conceito de que eles eram criados, eram criaturas, eles eram o quê? Escravos, eles eram praticamente propriedade de Faraó. Não é? Então, o que eu acho interessante é o que diz aqui, ó, em Êxodo 5, 4, quando logo que Moisés vai lá e fala para o Faraó, deixa o meu povo ir, Deus falou para eu falar para você, deixa o povo ir, deixa eles irem 3 dias para o deserto para me adorar. E o rei do Egito diz assim, por que você está fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. Essa gente é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. Nesse mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem, não forneça para eles mais palha ao povo para fazer tijolo, como faziam antes. Eles tratam de ajuntar a palha por si mesmos. Então, o faraó era aquele tirano que queria que as pessoas trabalhassem por 7 dias por semana. Então, a identidade das pessoas, dos israelitas, não era de filho de Deus. Eles eram o quê? Fazedores de tijolos. Não é? Então, a importância do sábado como aliança é o quê? É Deus falando para eles, vocês não são fazedores de tijolos, vocês são filhos meus. Sim, e isso prova justamente que o sábado já existia antes do Sinai. Sim. E quando eles saíram do Egito e estavam no deserto, quando o povo estava reclamando a Moisés, né? Por que você nos tirou do Egito? A gente tinha todas as nossas comodidades, apesar de serem escravos e obrigados a trabalhar 7 dias por semana, eles estavam reclamando. E o que Deus fez? Mandou o maná, e mandava todos os dias. E qual que era a regra do maná? Todos os dias você pegava o suficiente para sua família, e só. Se pegasse mais, no outro dia estragava. Só que na sexta-feira, no 6º dia, você tinha que pegar em dobro. Por quê? No sábado não ia cair o maná. Então isso prova que o sábado já tinha um significado, uma significância já maior. E na sexta, você pegando em dobro, o maná restante não estragava no sábado. E isso aconteceu antes dos mandamentos, né? Aconteceu 4 antes dos mandamentos, né? Antes dos mandamentos, né? Exatamente, porque os mandamentos veio no sinal. Exato, no Sinai. Agora, Pitu, qual que é a relação do sábado como um sinal de conhecimento? Como é que a gente pode conhecer Deus com o sábado? Quando a gente vê em Êxodos, quando lê em Êxodos 31:13, fala o seguinte, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração. Então, antes de responder a tua pergunta, eu queria fazer referência a isso, de geração em geração. Ou seja, não era algo só para aquele tempo, não era algo só para chegar ali e acabar, quando o povo de Israel, de repente, né, se terminasse e acabasse. Não, de geração em geração. Mas daí continua, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santificam. Então, nessa parte, eles falam que vocês saibam que eu sou o Senhor. O que isso quer dizer? Quando você fala para vocês saibam. Para saber, você tem que conhecer. Antes de eu te conhecer, João, eu não sabia quem era você. Eu não podia... quem saiba... Eu ouvi falar, porque o amigo seu lá, ele também é meu amigo, ele falou, ó, o João tá vindo estudar aqui também. Então, era só o que eu sabia de você. A partir do momento que a gente se conheceu, fez uma amizade, se tornou amigo e continua essa amizade, hoje eu posso dizer que eu te conheço. Conheço a sua família, já conheci teus pais,
conheço, né, onde você mora, a gente já fez atividades juntos, sei os teus gostos, o que pode te irritar ou não. Então, isso é conhecer. E é o que fala aqui, né, que vocês saibam quem eu sou o Senhor. E é esse relacionamento que a gente tem que ter. Então, o que você acha no contexto de relacionamento? Porque eu sempre tive dúvida quando diz o que quer dizer a guarda do sábado, guardar o sábado. Então, guardar o sábado seria talvez você manter esse relacionamento? Por exemplo, se fosse eu e você, como que a gente guardaria o nosso relacionamento? Nós tentamos se ver uma vez por ano, né? A gente está morando longe do outro, a gente tenta se ver uma vez por ano para fazer um acampamento, né? Exato. Isso seria um exemplo da gente guardar o nosso relacionamento, né? Com certeza. E não só isso, mas também guardar aquilo que as tuas características. Porque senão, se eu não te conheço, eu não vou saber aquilo que você não gosta ou que você gosta. Então, dessa forma, quando eu estou tendo esse relacionamento e eu guardo o que você pediu, no caso, é mostrar o respeito que eu tenho por você. Levando isso para o conhecimento de conhecer a Deus, Deus é o Senhor do sábado. Então, dessa forma, eu estou honrando o que ele pediu. E não só um pedido como uma aliança ou uma recomendação. É um mandamento. E o mandamento, se você for ver, ele começa assim: lembra-se do dia do sábado. Então, lembra-se de alguma coisa. Se foi a primeira vez que apresentou os 10 mandamentos, por que ele começa com lembra-se? Isso me faz pensar assim, quando eu estou contando alguma história, né, que você falou do acampamento. Lembra aquela vez que a gente foi, né, nesse lugar aqui? Ou, aquela outra vez lá, lembra que a gente fez isso, a gente viu aquilo? Ou um ficou cansado, acabou dormindo no meio do caminho e tal. Porque a gente tem algo para lembrar. Então, isso também mostra que o sábado já estava instituído no povo. Porque senão eu não ia falar lembra-se. Então, quando Adão e Eva estavam no Éden, eles já guardavam, observavam o sábado. E não foi porque estava escrito eles tinham que guardar. Porque Deus fez o homem e deu o sábado para eles. Deus não fez o sábado e botou o homem dentro do sábado. Então já fazia parte. Não precisava escrever, porque sendo Deus o Senhor do sábado, a criatura seguia o Criador naturalmente. Mas com o pecado separou e depois continuou só indo de boca em boca, né, de pai para filho, os patriarcas passando a tradição, e a gente sabe que o povo de Israel é um povo de muita tradição. Aquilo foi passando de geração em geração, só que chegou um ponto que estava muito ruim. Tanto que a gente já comentou aqui nas outras semanas, quando ele foi buscar os 10 mandamentos, o que aconteceu? Voltou, o povo estava adorando o ídolo. Então tinha que ter um negócio mais concreto, porque essa é a nossa natureza. Então por isso que ele fala, lembra-se do dia do sábado para o santificar. Certo, Pitu. Então a gente estabeleceu que o sábado realmente era importante para o povo de Israel, para resgatar a autoridade deles de povo criado, né, pela mão de Deus, né? E esse é o sinal da aliança. Agora, para terminar, Pitu, eu queria só tentar fazer um paralelo para nós hoje, como assim, nós ainda somos adventistas, a gente lê a Bíblia, mas para pessoas assim que não conhecem, assim, sabe? E pensam assim, será que isso só não é um mandamento? Será que isso não é uma obrigação? Ou qual é a relevância disso nos dias de hoje? Tudo leva, que a gente está fazendo hoje, leva para a salvação. Então, a palavra falando, o versículo começando com lembra-se, não quer dizer que a gente fique no passado, mas é também uma lembrança do que o sábado fez para o povo, indicando para o futuro. A nossa esperança, a gente está aqui para guardar a segunda vinda. Então, entendendo essa aliança do sábado que ele nos deu, fortalece esse relacionamento que a gente tem com Deus, para a gente continuar fortalecendo isso, porque daí é o que a gente está esperando, é a segunda vinda. Amém. E o sábado, assim, eu costumo dizer para quem não conhece que o sábado é o dia das coisas que não tem preço, né? É o dia da amizade, é o dia do convívio com a família, é o dia para você lembrar que você que você é um ser humano, você não é um ter humano. E hoje em dia a gente se define muito, infelizmente, pelo que a gente tem, não é, Vitor? É o carro, é o trabalho. Você fala assim, eu sou engenheiro, prazer, eu sou médico. A nossa identidade muito ligada com o trabalho. Então, o sábado é aquele dia para a gente pensar no que realmente a gente é. Qual é a nossa identidade, né? E esse resgate da nossa verdadeira identidade é o que nos liga com o Jardim do Éden para dizer de onde a gente veio e nos liga com a vinda do Messias e a volta dele, que é o que você disse.
que vai dizer para onde a gente vai. Então, o sábado, ele é aquele mandamento que nos liga tanto com as nossas origens, quanto com o nosso destino eterno, né? Exatamente, então, o sábado, né? ele não é o sábado não é um dever do cristão, na minha opinião. O sábado é um direito. É o direito de eu passar uma vez por semana o tempo do lado da pessoa que me criou e que morreu por mim na cruz e me salvou. Exatamente. E para encerrar, eu queria encerrar com uma pergunta hoje, né? Mas antes de fazer a pergunta, eu queria dizer, completando o que você falou, né? O sábado é um sinal que comunica que Deus é o Criador do mundo e o Criador da nossa salvação. Então, para encerrar, eu queria perguntar para você, o que significa, o que o sábado significa para você? Então, vamos orar, João? Vamos orar. Querido Senhor, obrigado pela bênção de poder ter um dia por semana para passar contigo, para te adorar, para te conhecer mais, Senhor. E assim como eu, que não tive a oportunidade de conhecer a beleza do sábado na minha juventude, eu oro para que pessoas que possam estar buscando te conhecer mais, possam estar buscando entender de onde eles vieram, para onde eles vão, que num mundo tão confuso, num mundo que nos trata às vezes como objeto, como uma commodity, que essas pessoas possam de alguma maneira, Pai, te encontrar na Bíblia a verdadeira identidade deles, como filhos teus, redimidos pelo sangue de Jesus. Muito obrigado pela Bíblia, obrigado pelo amor incalculável que o Senhor derramou na cruz, e que cada um de nós possa se sentir abençoado por Ti agora, Pai, que a gente possa buscar mais a Ti e que tudo que a gente faça nos aproxime mais daquele dia que o Senhor vai voltar e vai fazer nova todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe todos que vão ouvir esse estudo, que eles possam se aproximar mais de Ti através dessas palavras. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um abraço, pessoal.